Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aí dispostos ao nosso estudo dessa manhã. Nós estamos na nossa aula número 22, iniciando a lição número 11. Estamos já apenas com essa, mais 2 lições para o final deste material. Peço, inclusive, que você já esteja orando pela escolha da próxima matéria. Estou examinando algumas opções aí. E eu espero que continue como todas que nós vimos em nossa EBD, abençoando grandemente a nossa igreja, ok? Estamos começando um pouquinho mais de atraso hoje, 10 minutos, porque tivemos uns problemas técnicos, por assim dizer, mas cá estamos para começar. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus no nosso tempo nessa manhã. Deus Santo e querido, nós agradecemos pela liberdade, ó Deus, que desfrutamos de estar de manhã, à plena luz do dia, ó Deus, nos reunindo para louvar o Teu nome e aprender da Tua palavra. Pedimos, clamamos, ó Deus, pela unção e pela direção do Teu Espírito. Nessa manhã, que nossas mentes e corações sejam cheias desse Espírito para entender e, principalmente, aplicar, responder de forma ativa, positiva, aquilo que a Tua palavra vai nos ensinar. Por isso nós oramos e clamamos esta manhã em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A lição número 11 tem como título Evangelismo e o Crente. Acredito que seria mais apropriado ter um artigozinho na frente, mas não tinha, não coloquei. O Evangelismo e o Crente, mas tudo bem. Bem, vamos começar, irmãos, por esse quadro que o nosso autor escreve na primeira página, ok? Vamos ler juntos? Você acabar de acordar aí, arrancar a cama das costas? Vamos lá? A obra da evangelização é a mais pura, a mais verdadeira, a mais nobre e a mais essencial tarefa que a igreja já realizou e realizará. Pescar homens, resgatando-os do mar do pecado. Este é o grande interesse de Deus. João, em sua primeira epístola, nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19. Eu estou lendo sozinho, irmãos? Vocês estão junto comigo? Vamos lá. Assim, a grande obra no coração de Deus, o grande interesse na mente de Deus é o evangelismo. Esta, portanto, é a nossa grande tarefa. Você sabia que o verbo evangelizar aparece no Novo Testamento nada menos que 53 vezes? Alguém já disse que o evangelismo é o soluço de Deus e o clamor de Jesus pelos perdidos. Autoria de John MacArthur. Vamos lá, irmãos. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que concordo plenamente com o que o autor está dizendo, que MacArthur está dizendo aqui, só que eu já quero apontar um problema, um efeito, digamos assim, colateral dessa importância e dessa centralidade do evangelismo na vida da igreja. Era uma vez uma igreja que achava que não estava crescendo o suficiente. E uma medida que essa igreja tomou em assembleia é que todo culto de domingo à noite seria um culto evangelístico. Isso significa o que na prática? Deus orientou, moveu o pastor a pregar sobre perdão. Não pode, porque o culto domingo à noite a partir de agora é evangelístico. Um outro probleminha, irmãos, que surgiu disso é que diversos cultos noturnos só estava a igreja. Não tinha sequer um visitante. E aquilo perdurou durante anos. E eu estava lá para testemunhar. Na época da decisão eu não entendia direito as repercussões que isso tinha, mas era complicado. Outro problema é que havia vários irmãos, e a nossa igreja também não é tão diferente nesse ponto, que só iam no culto da noite. Nunca apareciam na EBD no culto da manhã. Na igreja tinha culto da manhã também. Ou seja, durante anos a fio, toda a instrução que eles receberam na igreja foi o quê? Mensagens evangelísticas. Agora, haja criatividade para você tirar da Bíblia 50 e tantas mensagens evangelísticas durante o ano, porque são 52 domingos. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo apontar com isso? Eu concordo que isso aqui está tudo certinho. Só que o que o John MacArthur está falando, meus irmãos, é da porta para fora. Uma certa igreja escreveu
na porta, em cima da porta, acho que é uma ótima ideia na nossa sede, em cima da porta do seu prédio, do lado de dentro. Atenção, você está entrando em campo missionário. Porque, infelizmente, criou-se o péssimo hábito de restringir ou resumir o trabalho e o esforço evangelístico da boa parte dos crentes a convidar para ir ao culto da sua igreja. Veja bem, eu já fiz isso, eu continuo fazendo isso, e eu não estou dizendo que isso seja errado. O problema é quando esse é o resumo do trabalho evangelístico que eu faço. Os irmãos estão entendendo a diferença? O seu alvo evangelístico, a pessoa que você tem trabalhado, claro que você deve convidar para estar aqui. Sexta e sábado, ontem e anteontem, eu passei vários momentos mandando mensagem para alvos evangelísticos. Casal que eu visitei semana... foi essa semana? Foi essa semana junto com meu filho caçula. O rapaz que eu tenho acompanhado num pré-discipulado, vamos chamar assim, checando as pessoas, porque além do meu investimento pessoal, seria bom que eles estivessem aqui, conhecendo a igreja e ouvindo a palavra, ok? Então, eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que o problema não é isso. O problema é quando o evangelismo se transforma na única coisa que a igreja faz. E é aí, meus irmãos, que particularmente uma igreja reformada se distingue da maioria das outras, especialmente igrejas batistas. Por quê? É claro que, na falta de argumentos, você já deve ter ouvido alguém falar assim, né? Que o calvinista não evangeliza. Já ouviu falar sobre isso? Pessoal, como não conhece nem o que é fé reformada ou calvinismo, acabam falando um disparate desse, né? Uma coisa absurda. Você tem vários missionários e você tem vários pastores como Spurgeon, que eram evangelistas natos. Você tem Hudson Taylor, que era calvinista e era missionário, e assim por diante. Boa parte da MEVA aqui é calvinista e estão na missão evangélica da Amazônia, evangelizando índios. Então isso aí é uma bruta mentira que não procede de lugar nenhum. Por que algumas pessoas têm a impressão de que nós acreditamos assim? Porque, irmãos, igreja é lugar dos santos. O visitante é isso que a palavra diz, ele é visitante. Você não muda toda a rotina de uma casa para acomodar o visitante. Você o faz ficar o mais confortável possível, certo? Mas você não muda toda a rotina da casa. E é o que muitas igrejas têm feito. É o que eles chamam no movimento de crescimento de igreja de seeker friendly. O que essa expressão significa? Seeker é aquele que busca, friendly é amigável. É a igreja que busca ser amigável àquele que busca. E aí ela vai desde o 8 ao 80, né? O 80 é eliminar palavras complicadas do seu vocabulário. Inferno, pecado, condenação. Não, deixa para EBD. Porque agora tem gente aqui visitando a igreja. Graças a Deus, irmãos, como Deus é misericordioso. Eu cresci numa igreja, irmãos, que o foco era visitante. Tinha gincana para ver quem levava visitante. A sua também, já estou vendo, está se entregando. Né? Você tinha gincana. Quantos trouxeram a Bíblia? Hoje a pessoa ia levantar o celular, né? Quantos trouxeram a Bíblia? Aí tinha a anotação da classe, quem trouxe Bíblia. Quem fez a lição? Quem fez a leitura diária? Quem trouxe visitante? Visitante era o que tinha mais pontos. E tinha gincana. Eu não estou brincando, irmãos. Os mais novos dizem assim, isso é igreja ou é um clube, é uma agremiação? Por quê? Como não funcionava apenas dizer para as pessoas ou pregar que as pessoas deveriam evangelizar, criaram regrinhas de jogos e prêmios para poder, né? Trágico, uma coisa dessa. Mas acontecia e a gente estava envolvido nisso daí. Bem, e aí, as igrejas acabam, meus irmãos, moldando o seu culto em torno do visitante. É claro, queridos, que tem o outro extremo, né? Não acontece sempre, mas já aconteceu na nossa igreja vários anos atrás, de uma pessoa que me acompanhava nas redes sociais, falou, pastor, domingo quero visitar a sua igreja. Eu falei, ok, está aí o endereço, está aí o horário. Ela veio, no final não consegui vê-los, na verdade o casal foi embora. Eu falei, poxa, nem falei com vocês de jeito no final, não os vi, mas obrigado pela visita. Aí ela... Não sei se ela é hiper sincera ou não, falei assim, pastor, mas eu tenho que dizer que eu entrei e saí e ninguém falou comigo. E eu lamento muito. Acontece, infelizmente, de vez em quando acontece, que é o outro extremo. E nós temos falado e temos trabalhado isso várias vezes na nossa igreja, os irmãos são testemunha disso. Como eu vivo falando
No momento da intercessão, lembra? Procure o visitante. Mas não, boa parte vai procurar orar com a maricotinha que sempre ora, com o camarada que sempre vai para pelada e para pescaria junto. Irmãos, a gente tem que aprender a parar com isso. Há um parênteses aqui. É sempre a pessoa do mesmo grupo de vida. Gente, isso não é gêmeo grudado, não. E eu digo isso, irmãos, porque ano após ano eu falo todo momento de intercessão e eu estou cá de cima e vejo lá a Maria com a Marta. São nomes hipotéticos, viu? Maria e Marta, não tem nada a ver. Entendeu o ponto aqui? Você vê lá Pedro e João. Você vê lá todo mundo que anda sempre junto, orando junto. E o visitante fica lá sentado, olhando para um lado, olhando para o outro. Então, enquanto o camarada entra, né? Só falta da porta já começar a banda. Visitante, seja bem, jogar confete. No outro lado tem a igreja onde o camarada entra e sai. E ele parece um fantasma. Bem, o ponto aqui, meus irmãos, nesse grande parênteses, é que a igreja não é, o culto não gira em torno do descrente. O culto é a reunião dos santos. A igreja é a reunião dos santos. Isso eu aprendi, graças a Deus, com o meu professor Edson Naves no seminário, e eu fiquei pensativo, porque eu havia crescido na igreja que tinha outra perspectiva. Então, irmãos, tudo que nós vamos ver aqui hoje é da porta para fora. É na sua vida pessoal. É você no mercado, é você no Uber. Você pegou um Uber tagarela? Ótimo, vai ouvir do evangelho. Quer falar? Então, vamos começar. Já pegou o Uber tagarela? Gosta de perguntar, gosta de falar, gosta de puxar. Então, joga Jesus em cima dele. Ou ele vai entrar na conversa ou ele vai se calar rapidinho. Pelo menos você vai ter algum proveito daquilo lá. Na família, na escola e assim por diante. E aí nós vamos ver, meus irmãos, você já deve, eu espero, ter lido a lição. Não tem nada de mágica aqui. O propósito não é fornecer um método mágico de evangelismo. Não é a última invenção de evangelismo. Muito, muito pelo contrário. Vamos ler o nosso texto inicial. Está aí na versão revista, na versão internacional, para nós lermos juntos. A uma só voz, igreja, vamos lá? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedindo ou não pedindo, nós precisamos estar preparados para responder, para atender às pessoas. A palavra evangelismo traz à mente, acho que faltou aqui o acraseado, só ficou a crase. Traz à mente. No futuro vai ser assim, meus irmãos. Vamos começar a comer as sílabas, as vogais, a gente vai ler que nem hebraico. Só tem consoante. Pensa num negócio desse para tu ler. Vai ser assim, eu acredito. A palavra evangelismo traz à mente muitas ideias. Algumas pessoas imaginam tendas e famosos pregadores. Outros pensam em visitas semanais e o tão temido testemunho. Esta lição apresentará o conceito bíblico de evangelismo e o papel do crente na pregação do evangelho. Como já fica claro nesse parágrafo, o nosso objetivo não é falar para você esse método, aquele método, outro método de evangelismo, certo? Métodos de evangelismo, eles funcionam e não funcionam. Não existe nenhuma prova de falha, até porque quem chama é o Senhor. Mas há métodos que se aplicam melhor a um grupo razoavelmente grande, né? Um método de pregação ao ar livre, você pode usar aquela de pintura, nós fazíamos num seminário direto. A visita funciona muitas vezes. Métodos são importantes, só não podem ser o resumo, né? Aquilo que se agarra para se fazer evangelismo. Se não tiver, eu não faço. Pastor, faz um curso de evangelismo aí, traz uns 5 métodos. Enquanto o senhor não fizer, eu não evangelizo. Bem, Jesus não fez. O único método que eu me lembro que ele fez foi pegar as pessoas, dividir em pares e despachar. Acabou. Resumo do método de evangelismo de Jesus. A mensagem é mais importante. E aí, meus irmãos, que a igreja moderna tem errado miseravelmente. Ela tem se preocupado tanto com a embalagem, o método, que tem esquecido do conteúdo. Já pensou? Olha, mandei uma encomenda para ti. Aí chega, está num papel azul colorido, bem bonito, uma fita, né, de furta-cor. Furta-cor, você olha de um lado, de uma cor, olha de outra, né? Lindo! Aí você diz, pelo embrulho,
pastor mandou coisa boa para mim. Aí você abre, tal, né? Tudo lá. Dentro não tem nada. Ou então tem um prendedor de roupa velho, coisa sem valor. A embalagem promete muito, mas não há o conteúdo. Esse é o problema do evangelismo moderno. E por incrível que pareça, irmãos, uma vez eu me envolvi num debate, num grupo que tem dezenas de milhares de batistas, né? Porque o debate era se nós devíamos ou não falar sobre a necessidade de arrependimento de pecado no evangelismo. E eu falei assim, isso que sequer tem que ser debatido? Segue o líder, João Batista, Jesus, Pedro. 3 mensagens evangelísticas, 3 mensagens dos arrependam-se. Então não tem que discutir, irmãos. A necessidade de um Salvador inclui a necessidade de ser salvo. Salvo de quê? Do pecado do qual preciso me arrepender, correto? A discussão era se você devia falar sobre arrependimento ou não no seu evangelismo. Você vê só? O embrulho está bonito, mas o conteúdo está se comprometendo, está se corrompendo cada vez mais. Ok? Vamos lá para as nossas perguntas e nossos primeiros textos de hoje. Primeiro, número 1, Romano, o chamado para evangelizar. Sim, nós vamos falar do básico, porque sem o básico não se constrói o complexo. Letra A. De acordo com Marcos 16,15, o que deviam fazer os discípulos? Diz o texto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. 3 coisas nesse texto. Ordem, onde, o que. Vão, preguem a todas as criaturas. Ordem, onde, né, e a quem, perdão, desculpe. A ordem é clara, meus irmãos, não é uma sugestão. Se eu perguntasse assim, quantos hoje aqui estão debaixo dessa ordem? Quantos estão debaixo dessa ordem, irmãos? Todos nós. Não há exceção. Não tem assim, tipo, segunda etapa de conversão, entendeu? Olha, eu me converti, mas eu espero um dia poder me comprometer com o evangelismo. Não é assim. Pastor, mas não me falaram isso. Não, se a gente for te contar tudo que compreende a vida cristã no momento do evangelismo, vai ser uma conferência, né? Não dá. Mas, desculpa se por acaso você estava mal entendido quanto a isso, mas não tem como excetuar a questão da proclamação. Isso inclui, meus irmãos, todos nós. Teve uma vez, inclusive, que meu pastor me contou que ele estava conversando com o irmão da nossa igreja, que ele era assim, digamos assim, como é que eu diria? Grosso. Como diz lá no sul, mais grosso que junta destroncada. Mas o camarada dificilzinho de se lidar. Ele não sabia responder sem dar pelo menos um peteleco, né? Quanto mais uma patada ou um coice. Tu sabe, aquele cara que, não sei qual o problema dele, mas constantemente. O jeito que falava com as pessoas, e ele cismava de ficar na recepção da igreja. Então, uma das coisas que o meu pastor falou com ele é assim, como o irmão conseguirá? Porque irmão em Cristo, né, suporta, tolera, perdoa. Como você vai evangelizar assim? Porque ele era assim com todo mundo, esse é da índole dele, que precisava de transformação, é claro, né? Então, ele não tinha como falar de Cristo se ele era visto pelos colegas de trabalho como uma pessoa insuportável, uma pessoa intragável e assim por diante. Ou seja, nosso comportamento vai determinar se a gente vai ter uma melhor ou não abertura para cumprir isso onde nós estivermos. E o texto também fala, meus irmãos, por todo o mundo. E é por isso, amados, que nós fazemos missões. Porque eu não tenho como ir a todo mundo, certo? A nossa igreja, todo dia, alcança 6 localidades ao redor do mundo sem sair daqui. A nossa igreja está em São Paulo, a nossa igreja está na Bahia, a nossa igreja está em Portugal em 2 localidades, a nossa igreja está em Moçambique e a nossa igreja, faltou quem que eu estou esquecendo aqui da lista? Hein? Sim, claro, a nossa igreja está em Yanomamis. Nossa igreja. Porque a ordem de Marcos 16 não é apenas presencialmente estar lá. Desde pequeno, os mais velhos devem lembrar disso,
desde pequeno na fé, a gente aprende que missões não se faz de uma vez só, de uma forma só. Você pode orar, você está fazendo missões. Você pode contribuir, você está fazendo missões. Nesses dois sentidos, nós estamos nesses lugares. Depois você pode ir, certo? E você pode enviar. No mínimo, irmãos, no mínimo, uma pessoa acamada faz duas. Entrevada. Se bobear, faz a terceira, porque vai evangelizar a enfermeira também. A única coisa que ela... Não, e também, na verdade, apaga. Todos nós, até entrevados, fazemos os 4. A dona Cifrânia está entrevada. 4 anos e nunca sai de lá. Ela tem enviado sua fé de missões, ela tem orado pelos missionários. Ela é membro da igreja, ela tem enviado missionários. E ela tem ido, como eu falei, a enfermeira todo dia faz devocional com ela, ouve a palavra. Tá vendo só, irmãos? Se a dona Cifrônia entrevada faz os 4, como é que eu não vou fazer? Completamente saudável, apenas com um joelho bichado, um ombro que tem me incomodado pra caramba. Não tem como. Isso está, queridos, intrinsecamente ligado à nossa vida. Não é no ensino bíblico exatamente, mas um amigo meu, pastor, falava assim, que crente tem que ser como carro velho. Aonde para, prega. Para o pessoal que não é do norte, não entende o que eu estou falando, que vai ver a gravação, o carro pregar é o carro enguiçar, né? Mas é um trocadilho de palavras aí. E ele falava assim, o crente é como carro velho. Parou na recepção do médico, olha para o lado, olha para o outro, comenta do tempo, busca a brecha e começa a falar. Não sei qual dos meus filhos estava me perguntando de um rapaz que tem na academia no mesmo horário que a gente, agora a nossa academia é horário marcado, né? Por causa dessa situação que ele está vivendo. Aí eu estava com os 2 caçulas lá e eu tenho conversado com esse rapaz, tem 31 anos, conversamos sobre coisas dali do nosso universo e tal, essa série, aquela série, né? Eu machuquei, mas estou ficando bom. Eu falei, eu machuquei, mas não estou ficando bom, porque eu tenho 20 anos a mais do que você. E assim vai. E aí eles perguntaram, não sou tanto conversa com aquele rapaz. Calma, isso é o pré-evangelismo. Logo vou falar para ele que Jesus fazia musculação. Porque falando sério, ele levou o maior peso que existe no mundo sobre a cruz. Eu chego lá, irmãos. Mas eu não estou... Na verdade, eu vou ser sincero com você, já falei para minha esposa. Eu não gosto de papo furado. Vocês já repararam isso no seu pastor, que eu não sou muito de papo furado? Pegar a conversa fora? Eu não sou daquele que fica hora de papo furado, jogando conversa fora. Eu não tem problema, gente gosta disso, né? Eu sou tanto quanto meio direcionado para o objetivo. Nossa conversa, essa é a pauta, vamos lá, já vimos, acabou. Bem, no evangelismo não. Eu jogo um papo furado incrível, porque eu estou começando a conhecê-lo. Ontem ele me falou do seu filho. Ou seja, meus irmãos, não tem como desvencilhar da nossa vida. Isso deve ser nossa segunda natureza, nossa segunda pele. Porque o texto é tão pequenininho, mas é tão abrangente. Vão, preguem a todas as criaturas, em todo o mundo. Isso inclui cada um de nós. Texto, irmão dele, né, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ok. Quais os 3 aspectos do fazer discípulos segundo esse texto? Primeiro, irmãos, é o evangelismo na prática, é o ir, né? Na verdade, a melhor tradução desse texto não é nem ide e nem vão. Alguém já sabe essa explicação? Indo. É um gerúndio. Eu não consigo entender porque até hoje não teve um tradutor que teve a coragem de colocar indo. Tem alguns textos que passam sendo traduzidos de forma menos ideal durante anos, como por exemplo, o enchei-vos do Espírito. Lembra lá de Efésios? Durante anos eu tinha que ouvir o pregador dizer, aí é um passivo, então não é enchei-vos, é deixai-vos encher. Eu falei, mas por que alguém não traduz certo? A NVI traduziu certo. Pode olhar na NVI em Efésios, vai ver que está traduzido no passivo. Esse aqui, faltou coragem ao pessoal da NVI. É um gerúndio. Se você colocar o Novo Testamento grego aberto, você vai ver, bem, sabendo, você vai ver que é um gerúndio. Então, a ideia primeira, meus irmãos, é a ação. É ir, é o evangelizar em si. A pessoa se converteu. Qual é o próximo passo do texto? Batizar. Então, meus irmãos, Jesus inclui o batismo
no ato missionário, no ato de evangelismo. Ou seja, no seu discipulado, você está discipulando lá a moça, você está discipulando lá o rapaz. O seu objetivo, certo? Não que necessariamente você coloque para ele que esse é o seu objetivo, não tem necessidade, mas o seu alvo deve ser o batismo. Não o batismo a qualquer custo, certo? Acho muito importante, a gente tem frisado isso aqui, um batismo que a pessoa compreenda o que está fazendo, certo? Eu já, bem anos atrás, todos os nossos filhos são batizados, mas anos atrás eu já disse para os meninos num determinado momento, meu filho, vamos esperar um pouquinho mais. Outro dia o irmão me ligou, um pouco antes do batismo que tivemos agora, dia 5 de outubro, ele me ligou falando do seu filho. Eu falei, irmão, quem conhece seu filho melhor é você. Agora, aí eu compartilhei o que eu creio e a minha experiência. Eu mencionei, inclusive, para os irmãos, gostaria de ter batizado um pouquinho mais tarde, porque você tem mais maturidade, mais entendimento do que você está fazendo, certo? E o batismo não pode ser a qualquer custo, mas deve ser o alvo do discipulado. E no discipulado, meus irmãos, tem o terceiro aspecto que está no texto, que é o quê? Ensinar, certo? Eu não posso garantir categoricamente, mas eu posso ter bastante certeza. Deixa eu deixar meu celular em algum lugar. Deixa lá no banheiro, meu celular. Vê lá, filho, sai lá, por favor. Eu ia olhar no celular que tem o Novo Testamento grego, eu tenho quase certeza que o verbo aí é didático. Da onde vem didática, da onde vem o didaquê, que era o primeiro tipo, um catecismo, né, que a igreja teve logo no início. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque é literalmente o ato de transferir conhecimento. Olha só, o evangelho, o cristianismo, ele não é uma religião de sentimentos, é uma religião de conhecimentos, que podem gerar sentimentos, que podem gerar emoções. Mas é importantíssimo, irmãos, que o novo convertido, certo? Conheça aquilo que ele está crendo. Seja instruído naquilo. Quando alguns irmãos começam um acompanhamento com um novo convertido, ou um irmão que não teve um bom ensino, etc., nós temos um material, né, alguns aqui já usaram, com vários irmãos, que um pastor, inclusive, no Amapá, que eu conheci, disponibilizou de graça para a gente usar. É básico, mas é ali que você começa. Começa no simples, no básico, para depois construir o complexo em cima. Mas por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque, de novo, a igreja foi enganada a acreditar que isso se faz em uma classe unicamente. A classe de novos convertidos. Em algumas igrejas chama da classe de catecúmenos. Tem algum problema com uma classe para novos? Não. O problema, irmãos, é quando isso... Achei. Procurei no bolso errado. O problema é a idade, eu acho. É quando isso é o resumo. Eu acho que já deu para entender, irmãos, o que eu estou querendo provar com vocês aqui. É necessário parar com a transferência de responsabilidade. A igreja evangeliza, sem dúvida nenhuma, mas a minha preocupação é se você evangeliza. Já teve irmãos ao longo desses 17 anos, irmãos, perguntaram assim, pastor, a gente vai fazer uma campanha aqui de evangelismo, que tal a gente alugar um caminhão e colocar um grupo para tocar e a gente fecha a rua? Ele deve ter visto alguma igreja fazer isso e queria fazer igual. Veja bem, irmãos, deixa eu repetir, não há nenhum problema nisso. O meu problema, que eu quero sempre destacar, é quando nós substituímos o plano do mestre de evangelismo, que era 1 a 1, com raríssimas exceções, pode procurar na Bíblia, geralmente era 1 a 1, por um plano onde eu fico nos bastidores e os profissionais fazem o trabalho. Certo, irmão, que eu trabalhava na empresa dele, ou para a empresa dele, falou para mim que perguntei, que tinha a ver com o que a gente estava conversando, o que você trabalha com o que na sua igreja? Eu tenho ajudado com o evangelismo. Eu falei, ótimo! Como é que você tem ajudado? Eu tomo conta dos carros. Como é que é?
A gente faz uma concentração, pastor. E aí, geralmente vem muita gente e tal, e tem tido muito roubo lá na nossa região, sabe? Então fica eu com uma equipe com um negócio fluorescente, sabe aquele negócio X assim que brilha no escuro? E a gente fica com uma lanterninha assim, dizendo aos irmãos onde estacionar o carro e tal. Por isso quando a gente vê se tem um farol aceso para ir lá avisar. E, irmãos, eu não estou desprezando aqui os pequenos trabalhos na igreja, não. Isso não é evangelismo. Pastor, alguém tem que tomar conta dos carros. Porque eu perguntei, se ele falasse para mim assim, não, eu tenho o meu trabalho de evangelismo, evangelizo as pessoas e tal, nesse evento da igreja eu contribuí assim, não, ele falou que esse era o trabalho dele de evangelismo. Irmãos, muitos de nós nos escondemos atrás de cargos que temos na igreja para justificar porque não fazemos a única coisa que o Senhor realmente nos ordenou. Eu não lembro quem foi, me perguntou sobre a questão de estar muito ocupado com a igreja. Eu falei assim, irmão, entrega os cargos e vai evangelizar. Se o seu problema para evangelizar é porque você é tesoureiro, secretário, canta no louvor, toca no louvor, está trabalhando com Tito 2, se o teu problema é esse, entrega hoje e vai evangelizar. O quão sério, irmãos, eu sou com isso. Quantas e quantas vezes eu vi a pessoa falar assim, não é porque eu canto no coral, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cante no coral. Mas você percebe, irmãos, que esses textos são os textos finais de Jesus? Esses textos são os textos depois dos 40 dias em que ele ficou com os discípulos depois da ressurreição. Isso é Atos capítulo 1, certo? Ele ressuscita, 40 dias ele fica explicando para os discípulos coisas que agora eles podem compreender. E quando ele vai embora, ele fala Marcos 16, Mateus 28 e Atos 1:8. De 3 formas diferentes ele fala a mesma coisa. O seu papel é fazer o máximo de cristão possível. Esse é o seu papel. E dentro desse papel está aí o aspecto, tentar levá-lo a uma experiência de compromisso pelo batismo, mas também uma compreensão da sua fé através do ensino. Você. Então, irmãos, o trabalho da igreja, ele deve ser um trabalho de complemento, um trabalho de, até às vezes, de suplemento do que você tem feito com o seu discípulo, com a pessoa que você está acompanhando. Você já conhece a história, eu vou contar novamente sobre a questão de oportunidade de evangelismo. Lá em São José dos Campos, é uma cidade com muitas fábricas, uma cidade com um potencial industrial absurdo. A Embraer está em São José dos Campos, por exemplo, né? E o pastor, esse mesmo que eu mencionei agora, com quem aprendi que igreja é lugar de santos, a ovelha dele veio procurá-lo porque estava desempregada. Vamos orar, irmão, vamos orar, Deus é bom, Deus vai ajudar. Oraram, conseguiu um emprego. Passado algumas semanas, ela muito triste, veio conversar com o pastor. Pastor, eu estou naquela fábrica, milhares de funcionários, já se passaram vários meses, na verdade, e o senhor tinha pregado aqui para você ser relevante no seu local de trabalho. E eu coloquei, com autorização da gerência, um anúncio de que no momento de descanso, eu ia conduzir uma reunião de oração, de estudo bíblico, de compartilhar com os funcionários. Ninguém apareceu, pastor. Aí o pastor Edson perguntou, você está dizendo então que não tem nenhum crente na sua fábrica? Ela falou assim, provavelmente, ou os que têm não estão nem aí para ter uma reunião de oração e de compartilhar da palavra. E ela chateada, cabisbaixa, desanimada, e o pastor Edson, irmã, glória a Deus! Como assim, pastor? Ele fala numa situação tão triste assim, o senhor dá glória a Deus? Eu estou com inveja da irmã, porque eu como pastor, o máximo que eu posso evangelizar é os meus vizinhos, meus parentes, eu não tenho colegas de trabalho, colegas de estudo para evangelizar. A irmã tem todo dia milhares de pessoas para evangelizar. Você vê como é só uma questão de perspectiva. Porque talvez você esteja falando assim, pastor, isso aí está tudo certinho, mas eu estou tentando com o Sinfrônio há uns 80 anos, e ele ainda não se converteu. Você já tentou? Só uma ideia louca, assim.
diversificar o seu campo missionário, em vez de tentar 80 anos com o Sinfrônio? Só uma ideia assim meio inovadora. Porque, irmãos, se alguém lhe der uma coisa para vender e você falar assim, ó, não consegui vender nada, 1, 2, 3, 4, 15 dias, explica como é que você não está vendendo nada. Então, eu vou sempre na mesma casa, e todo dia eles não querem. O que ele vai lhe perguntar? Você já tentou ir na casa do lado? É incrível, irmãos, como muitas vezes a gente investe em uma pessoa e acaba alcançando a pessoa do lado. Inclusive, de uma maneira ou de outra, é o que está acontecendo com o jovem que eu estou acompanhando. Eu trabalhava na empresa eu prestava serviço para a empresa que ele trabalhava, investia no chefe dele, muito mais do que nele, e agora é ele que eu estou acompanhando. Interessante isso, né? Muito bem, então esses são os 3 aspectos, irmãos, da letra B. Letra C. O que Jesus disse que deveria ser proclamado a todas as nações? Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que deveria ser pregado, irmãos? O arrependimento para perdão dos pecados. Uma irmã veio me falar que na cultura que ela está trabalhando, ou que trabalhou, amiga minha de seminário, eles não têm conceito de culpa. Não como nós. E que é muito difícil falar de pecado e arrependimento porque eles não têm conceito de culpa como nós, como a Bíblia fala. Aí eu lembrei, meus irmãos, que Satanás, muitas vezes, ele coloca determinadas coisas em determinadas culturas. E um dos objetivos dele, claro, é destruir aquelas pessoas, mas também complicar o avanço, o alcance do evangelho àquelas pessoas. Por exemplo, Don Richardson, o famoso autor do Fator Melquisedeque, o missionário que não lê esse livro, não sei o que tem lido, né? Porque é o livro de missiologia. E o Fator Melquisedeque, ele fala que, ainda assim, Deus sempre coloca naquela cultura um pé de apoio, digamos assim, alguma coisa que com a palavra, com o evangelho, você consegue fixar para dali estender. No caso, ele tirou isso especialmente da experiência dele, onde a tribo que ele evangelizava na Papua Nova Guiné idolatrava a traição. Quando ele contou a história de Jesus, chegou em Judas, adivinha só, Judas virou ídolo. Judas virou a pessoa admirada. Nossa, ele ficou 3 anos com ele, para só no final, ele chamava de engordar. Ele engordou Jesus 3 anos. O pessoal admirou Judas. E aí ele ficou desesperado, como é que eu vou fazer agora? Porque eles estão admirando a pessoa errada. E aí, com o tempo, ele descobriu que, como eles viviam cultuando a traição, certo? Isso que acontecia na cultura deles, eles tinham que ter algum dispositivo para resolver um problema que chegava ao ponto de que, com essa história, um olho por olho, todo mundo acaba cego. Você sempre fica ofensa, troco, ofensa, vingança, acabava que o dia não ia sobrar ninguém. Então, eles criaram um dispositivo para selar a paz e acabar com as vinganças e retrovinganças que aconteciam. Qual era o dispositivo? Eu tenho um problema com o Diego, certo? Mortal. Aí o que eu faço? Eu pego um dos meus filhos e dou para o Diego, e Diego pega a Cecília e dá para mim. Nós trocamos um filho e agora nossas famílias cessam a agressão e selamos a paz, certo? Alguém já conseguiu entender onde é que ele chegou com isso? Quando ele viu essa cerimônia, ele chamou a tribo e falou, Deus fez a mesma coisa. Nós éramos os ofensores. A diferença é que Deus nos deu o seu filho, mas não tomou de nós nada em troca. Deus fez mais do que vocês, não lembro do nome da etnia, fazem aqui na sua cultura. E aí, bum, o evangelho explodiu. Isso está no livro O Totem da Paz, que tem na nossa livraria. Ou seja, irmãos, mesmo em culturas onde seja difícil compreender essas coisas, porque, por exemplo, quer ver uma coisa difícil para compreender na nossa cultura ocidental moderna? Fé. Toda vez que eu prego o evangelho, eu tenho que explicar fé. Sabe por quê? Porque até Gilberto Gil canta sobre fé, né? Como é que é a musiquinha mesmo? Andar com fé eu vou, a fé não costuma... todo mundo tem fé.
Só que a fé dele é nas entidades da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba. O brasileiro é uma pessoa de fé. Aquela camisa, irmãos, que faz uma cruz assim, faz um F, escreve, aquilo vendeu adoidado. Aí você pensa assim, olha, crente. Não. Nunca pisou na igreja, não conhece o evangelho, mas as pessoas gostam de se enxergar com pessoas de fé. Então você precisa explicar para elas o que é fé aqui. Quando fala de arrependimento e fé, fé em quê? Então, vê como cultura atrapalha? Então você precisa explicar para as pessoas de todas as nações e proclamar o evangelho. Letra D. O que Paulo deveria anunciar a todos os povos? Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Atos 22:15. Bem, se na letra C a mensagem é clara de arrependimento e fé, a letra D fala também sobre a questão do seu testemunho, certo? O que Deus tem feito na sua vida, meu irmão? Quanto mais intensa for a sua vida cristã, mais coisas você vai ter para testemunhar para as pessoas. Claro, às vezes podem ser coisas fantásticas, cura, né, e assim por diante. Uma coisa que aconteceu, né, realmente fora do comum na sua vida, mas geralmente eu praticamente fui criado no Evangelho. Eu me converti com 10 anos, mas sou filho, neto e bisneto de crentes. Meus pais estavam afastados, mas meus avós não, então o ambiente era um ambiente, digamos assim, evangélico. Então, eu fiz besteiras, mas não tão grandes assim. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei, nunca, enfim. Então, qual o ponto? Você só pode testemunhar isso? Não. Quais são as transformações de caráter que você percebe na sua vida que o evangelho já produziu? Paulo, claro, tinha um testemunho muito impactante. Paulo tinha um testemunho destacado, digamos assim, perto de outros. Mas isso não impede, irmãos, a todos nós, mesmo que tenhamos um testemunho mais ameno, um testemunho mais tranquilo, que não possamos testemunhar. Podemos também, inclusive, usar o testemunho de outras pessoas. Quando eu estou evangelizando um espírita, por exemplo, eu geralmente menciono o meu amigo pastor Cícero. E a experiência que ele teve sendo um médium com todos os graus mediúnicos e como o evangelho o transformou de uma maneira tremenda. Então, quando eu falo de diversos assuntos, eu tenho irmãos que passaram por essa experiência e eu posso usar o testemunho deles também. Então, o testemunho conta no chamado para evangelizar. Ok? Seguindo adiante, irmãos, temos um próximo quadro aí. Para encerrar esse ponto número 1. A primeira epístola de João nos diz no capítulo 4 que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. João 3,16 nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A maior obra no coração de Deus, o maior interesse da mente de Deus é o evangelismo. Ganhar os perdidos é o grande interesse de Deus. É também o grande interesse de Cristo. Lucas 19,10 afirma que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A obra de buscar os perdidos é interesse de Deus e de Cristo, mas é também grande interesse do Espírito Santo, pois é ele que vem, segundo João 16, para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vem sobre a igreja, e é depois de recebermos o Espírito Santo que nos tornamos testemunhas, como disse Jesus, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O grande interesse de Deus é o evangelismo. O grande interesse de Cristo é o evangelismo. O grande interesse do Espírito Santo é o evangelismo, a salvação dos perdidos. Então, irmãos, muito frequentemente nós devemos tomar cuidado se nós, porventura, não estamos envolvidos com aquilo que o nosso Senhor não tem interesse de estar envolvido. Se nós estamos gastando a nossa vida na coisa errada. Várias vezes eu já destaquei, irmãos, que há uma enorme necessidade de ajudar o necessitado, sem dúvida nenhuma. Mas quantas igrejas têm abandonado a obra da evangelização e se tornado uma ONG de ajuda social? Mencionei para os irmãos como uma missão originalmente fundada para alcançar perdidos, com 10 salas para treinar líderes e plantar igrejas. Hoje, 8 dessas salas são ocupadas como depósito de comida.
virou uma ONG. A questão, irmãos, é que qualquer ateu faz isso. A igreja foi chamada para evangelizar e ensinar a palavra. A igreja. Já tratamos isso em várias EBDs, como que o aspecto da ajuda ao próximo é muito mais individual do que corporativo no Novo Testamento. Pode procurar. Então, como, de novo, eu não faço da minha casa, no meu orçamento, eu vou perguntar, pastor, nossa igreja não tem ação social? A pessoa nunca deu um grão de arroz, mas ele acha que a igreja tem que ter ação social. Ou seja, a igreja não pode, meus irmãos, gastar o seu tempo naquilo que não é o seu chamado. Especialmente quando esse chamado não estiver apropriadamente sendo cumprido. Ok? Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos, que no canto da minha mente eu estou com aquilo que nós vamos conversar domingo que vem. E eu já quero adiantar, spoiler, tem tudo a ver com a nossa lição. Absolutamente tudo a ver com a nossa lição. Domingo que vem, depois da EBD, nós temos reunião de membros para tomar uma decisão extremamente importante. E eu quero que você, em nome de Jesus, absorva tudo aquilo que a palavra de Deus está nos falando nessa manhã e continuará nos falando domingo que vem, que com certeza será importantíssima na nossa seguinte reunião. Número 2, as boas novas do evangelismo, o próprio evangelho. Na verdade, irmãos, a palavra evangelion, evangelho, significa boas novas, boas notícias, certo? É isso que significa a palavra grega evangelion, boas notícias. De acordo com 1 Coríntios 15, 3 e 4, quais são as boas novas que Paulo pregou? Veja aí, irmãos. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Só um minutinho, vamos lá. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. 5 palavras. Dá, no mínimo, para você reunir 5 horas com a pessoa e explicar tudo. Você vai falar da necessidade de expiação, da necessidade de redenção, da necessidade de arrependimento, de perdão. Tem tanta coisa nessa frase, você pode estar pensando assim, nossa, Paulo foi tão resumido. Há vários fatores, meus irmãos. Número 1, ele já está no capítulo 15. Não que ele soubesse que estava no capítulo 15, mas a carta já está longa. Número 2, eu já falei uma vez, papiro, pergaminho naquela época era caro. Deixa ele escrever aqui 300 páginas de papiro. Tu é rico, hein? Não se fazia isso. Então ele tinha que ser sucinto. Nessa frase, 5 palavras, não sei quantas são em grego, teria que ver, tem um conteúdo enorme do que eu e você precisamos pregar. A gente vai falar da condição do homem, Gênesis capítulo 3. A gente vai falar de redenção, vai falar de, enfim, muita coisa nessa simples frase. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você também vai falar da fonte de onde você descobriu isso, da palavra de Deus. Sempre, irmãos, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, no evangelismo você aponta para a fonte, que é a palavra de Deus. Continua. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é um fato, irmãos, extremamente conhecido, é claro, né? Porque, afinal de contas, a gente comemora a Páscoa, né? Tarará, todo mundo. Mas precisa ser reafirmado no nosso evangelismo. Cristo morreu e ressuscitou, certo? Por quê? Porque a ressurreição dos mortos era parte da promessa da pregação que a igreja primitiva fazia. Como é que nós sabemos isso, irmãos? Exposição de Atos. Quando Paulo está em Atenas, está tudo correndo bem. Paulo é, né, cara inteligente, crânio e tal, está todo mundo na paz. Esse judeu aí manja dos Paranauê e tal. E até que ele falou do que, irmãos? Da ressurreição dos mortos. Aí o pessoal cai na gargalhada. E era necessário que eles caíssem na gargalhada, porque até agora estavam gostando demais do jogo. A pessoa que você está evangelizando não pode gostar o tempo todo, não, irmãos. Se ele gostar o tempo todo, alguma coisa você não deixou de fora. Alguma coisa que... Epa, peraí. Porque o Espírito Santo vai agir exatamente naquele ponto, para mudar o coração da pessoa. Porque diz o texto que alguns riram e disseram, depois a gente fala com você sobre isso. A mesma cultura que acreditava que Zeus desceu do Olimpo
teve sexo com uma humana e Hércules nasceu, não conseguia acreditar em ressurreição dos mortos. Por quê? Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho. É tão simples. Estava morto, agora não está. Para nós que conhecemos o Evangelho. Para nós que temos provas históricas que um homem viveu há 2000 anos no Oriente Médio e no mínimo 500 testemunhas disseram, ele não está mais morto não. E 12 dos seus principais discípulos morreram sustentando essa verdade. Porque ninguém morreria, ninguém seria torturado por uma mentira. A morte e a ressurreição de Cristo precisa estar presente na nossa pregação, porque é isso exatamente que Ele nos promete, a vitória sobre a morte. De que nós vamos viver para sempre, independente de quanto tempo leve para passar para a outra melhor parte da nossa existência. Terminar o texto. Acabou, né? Ok. Então, irmãos, você vê, queridos, como que o Evangelho, na visão de Paulo, está muito distante do que é pregado hoje, né? Dar abraço para Jesus, por Jesus, né? Jesus te ama, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu quero ver pregar isso na Coreia do Norte. Eu quero ver pregar isso no Irã. Eu contestei essa frase certa vez, irmãos, inclusive meu post, não sei quantos lembram disso, eu coloquei uma foto, uma imagem, uma reprodução dos mártires nas arenas diante dos leões, e coloquei essa frase, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E uma certa pessoa veio perguntar de maneira bem de boa fé, pastor, mas a paz de espírito, a salvação, a nova vida não é um plano maravilhoso? É, mas não é o todo. A gente não pode, irmãos, pregar um evangelho que parece vendedor de carro, né? O carro está todo podre por baixo, mas a gente dá uma pintada nele, dá uma lustrada, passa cera de carnaúba, né? Faz cera, põe cera, tira cera, põe cera, tira cera. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou, pega depois. E aí, vende o carro. 3 quilômetros depois, o cara fura o assoalho porque está todo podre por baixo. Esse é o evangelho que muita gente está vendendo. Não que o evangelho tenha parte podre, irmãos, mas ele inclui situações difíceis, como arrependa-se do seu pecado. Não é deixe de sofrer, não é Jesus te ama apenas. O evangelho precisa ser pregado, irmãos, como ele foi pregado na palavra de Deus, na sua integridade e na sua integralidade. Eu não posso escolher as partes mais atraentes para atrair as pessoas. Porque qual o risco que eu corro com isso, irmãos? Muita gente se converte e mesmo depois descobrindo a parte difícil, não é abalado? É verdade. Mas muita gente é convencida e não convertida. Você já deve ter conhecido gente assim. Nós já tivemos gente assim na nossa igreja. Veio por quê? Porque, gente, a igreja é um lugar ótimo para criar filho. Né? Os meninos são mais bem orientados, mais comportados. Mesmo, irmãos, quem trabalha em escola já viu que tem os meninos que têm que ser exorcizados, né? Um ajuda com o filho do outro, conselho e tal. O ambiente da igreja é ótimo para criar filho. Casamento, então. Eu estava lá, os caras falavam assim, larga essa mulher, larga esse homem, não sei o quê. Aqui a gente um apoia o outro, né? E ajuda nas dificuldades, aconselha. Só que ele queria um clube de convivência. E encontrou um ótimo clube de convivência. Mas o que acontece, irmãos, é como você tentar andar de 4 o tempo todo ou um animal quadrúpede andar de 2. Vai dar uns passos, vai aguentar por um tempo, mas não vai aguentar o tempo todo. Porque a ausência do novo nascimento cansou a pessoa de viver no nosso meio
Porque junto com o evangelho vem outras coisas difíceis, mortificação da carne. Todo culto ele levava uma lapada sobre o pecado e ele não estava a fim de abandonar o pecado. A lapada não, irmãos, aqui na igreja a gente tem uma expressão mais suave, perna manca na nuca. E aí ele não gostava, porque incomodava isso daí. E aí uma vez ele foi embora e não voltou mais, entende, irmãos? Por que que ele veio? Porque ele veio por motivos agradáveis. E o evangelho falsamente pregado não pode dar a essas pessoas um motivo bonitinho para estar na igreja. Quantos jovens, irmãos, são atraídos por igrejas por causa de programações bonitinhas? Teve uma igreja aqui, era aqui na pé da Glade de Paiva, parece. Gente, era igualzinho uma rave. Para vocês mais velhos que não sabem o que é rave, é a discoteca. Até aqueles bastões que brilham, né? Tinha. A única diferença é que era a música gospel. Quem não vai gostar, irmãos, como jovem de uma igreja dessa? É igualzinho o mundo. E detalhe, ainda faz pior que o mundo, porque tenho certeza que a rave do mundo é mais legal. Faz, copia, ainda copia mal copiado. Mas para alguns que de repente acham lá, papai não deixa lá, porque tem LSD, né? Tem não sei o que e tal, lá é perigoso, lá tem, né? Só bebe, só briga. Aqui não, aqui a gente só fica, né? Dançando com bastão. Não, irmãos, eu devia ter salvado aquele vídeo. Na época eu não sabia que podia salvar vídeo no Facebook, porque às vezes o pessoal acha que eu invento essas coisas. Agora, isso aí não foi lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, não, viu? Porque a gente põe tudo a culpa na minha cidade. Isso foi em Boa Vista, Roraima. Foi aqui. Você vê, irmãos, como que o pessoal copia as coisas lá de fora e quer implantar, porque na prática o jovem é o mesmo. E aí a pessoa vai para a igreja, logo, tal. Beleza. Lá pelo... Porque me falaram isso. Não, mas aqui a gente ensina a Bíblia também. Lá pelo 10ª rave. Hoje a gente não vai ter rave, tá? Hoje a gente não vai ter dançando para Jesus, né? Hoje a gente vai estudar Mateus. Não fica um. Logo eles vão dizer assim, né? Coisa mais de crente. Mas ele está numa igreja, criatura. Mas não parecia. Mas não são só os jovens não, irmãos. Adultos são atraídos também por pretextos pseudo-evangelísticos. Muitos dos encontros de casais que são feitos hoje têm como objetivo prometer uma coisa que o evangelho não pode prometer. Eu já contei para os irmãos que eu tive um casal de clientes que foi lá em casa, né? Não como técnico de informática, mas como pastor, e falaram dos seus problemas, das suas dificuldades no casamento. E eu ouvi, eu falei para eles, eu vou resumir, é claro que eu não posso falar 2 horas de conversa aqui, mas eu falei assim, ó, eu não tenho como resolver e como prometer nada no seu casamento. É mais ou menos, não tenho prata ou ouro para o seu casamento, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Evangelho. Eu falei assim, olha, sabe qual é o problema? Vocês não conseguem viver a vida que vocês deveriam, porque vocês precisam de Cristo na sua vida. Eles não queriam isso. Eles queriam que eu balançasse, parecia na Amana, que eu balançasse a minha mão, invocasse o Senhor e colocasse agora, podem ir, que a sua vida vai dar tudo certo. A maioria das pessoas que se isso fosse possível fazer, né, ia ser mais ou menos como os 9 leprosos lá da história de Jesus. Eles iam embora e nunca mais iam voltar, porque já pegou a sua bênção. Já o evangelho, irmãos, quando alcança alguém, isso é inclusive uma pergunta que faziam para os puritanos. Como é que você sabe que uma pessoa está verdadeiramente convertida? Numa igreja que prega, que não fica enganando, que não fica entretendo as pessoas, os puritanos respondiam, porque eles vêm para a igreja e... Alguém conhece? Continuam vindo. Isso era uma das evidências de conversão que eles tinham com as pessoas. Eles já alcançavam as pessoas na rua, chamavam para o culto, elas vinham e continuavam vindo, porque o culto, irmãos, se você acha hoje em dia que o culto é meio parado, meio chato, imagina numa igreja puritana, que tinha ainda menos dos atrativos que muitas igrejas hoje tinham, mas as pessoas continuavam indo, porque era verdadeiramente convertida, porque não foram atraídas por pretextos.
Ou seja, irmãos, a essência de Coríntios 15 é pregue o que a Bíblia mostrou que os nossos irmãos pregaram. Pastor, mas o homem moderno, e a psicologia, e a filosofia, e a sociologia mostram que blá, 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 sei que, não. Não me vergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até discernir, até separar as intenções do coração. Pregue a palavra. As últimas 3 frases foram todas versículos bíblicos. Não inventei nada. Pregue e Deus vai dar o crescimento. Coríntios capítulo 3. De que Paulo não se envergonhava, versículo que eu acabei de mencionar, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não sei quem falou isso, não sei se foi o próprio MacArthur, se foi Augusto Nicodemos, não lembro. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho dos evangélicos. Especialmente porque eles têm pregado um evangelho, uma coisa diferente, com vergonha de pregar, né, a boa e velha mensagem que nós temos. Né? Tem um hino americano antigo que dizia: me dê a velha religião. Give me the old religion. O que essa música quer dizer, meus irmãos? Está falando sobre exatamente voltar às coisas que foram suficientes para tantas gerações, mas nos últimos 30 anos em especial, tem sido deteriorado cada vez mais. Eu fico pensando, irmãos, Spurgeon lutou muito contra o liberalismo que vinha especialmente da Alemanha, né, da Europa continental, rumo à Inglaterra. Ele lutou contra o liberalismo, contra a neortodoxia que invadiam as igrejas. Eu fico pensando, se Spurgeon estivesse vivo hoje, ele enlouqueceria. Eu concordo com o pastor Paulo Júnior, nós vivemos a pior geração da igreja. Quando eu era garoto, irmãos, eu não andava, eu não via toda esquina uma loja aberta, com aquele show louco acontecendo, de pseudo-culto, de pseudo-mensagem, uma pessoa gritando, berrando no microfone, com as pessoas se jogando no chão, como eu vi essa semana. Eu não me lembro disso, há 30 e tantos anos atrás. Eu não me lembro da nossa denominação no estado em que ela está. Se eu tivesse uma bola de cristal ou tivesse discernimento suficiente para adivinhar, eu poderia até dizer. Mas por que isso está acontecendo, irmãos? Porque nós estamos substituindo coisas simples porque elas nos envergonham. A vergonha aqui, meus irmãos, é ser identificados como gente careta, como gente retrógrada, gente que tem sempre a mesma mensagem, que é sempre a mesma coisa. Quando na verdade são essas coisas que nos alcançaram. É isso que é interessante. Os alcançados pelo velho, não são todos, é claro, mas os alcançados pelo velho evangelho se sentem hoje pressionados a apresentar um novo evangelho. Não faz sentido. Porque se funcionou comigo, se funcionou com você, por que não funcionaria com outra pessoa? Parte disso, irmãos, eu reconheço, é um desespero por resultados. Um desespero até para alcançar pessoas pelas quais eles têm grande zelo, grande amor, grande cuidado, grande preocupação. Eu entendo isso. Essa semana eu falei com um parente meu a respeito de outra pessoa da nossa família e falei para o meu parente: olha, você precisa sentar com ele e ser claro. Porque ele está se apegando à religiosidade no momento de dificuldade, de insegurança. Isso é o pior engano que ele pode fazer. A religiosidade vai acalmar a sua consciência, mas não vai salvar a sua alma. Você precisa dar nome aos bois. Você precisa falar do que Jesus falava de salvação, mas de condenação, de arrependimento, de mudança de vida, de compromisso com Deus. Porque pode ser a última oportunidade que você vai ter. Ou nós não seríamos francos, irmãos, com uma pessoa à beira de um precipício? A pessoa está 2 centímetros do precipício e não sabe. Você sabe. Você diria para ele: olha,
eu acho que talvez você deveria ser um longo discurso elaborado, dando voltas e voltas e voltas, falando sobre a perpendicular da fórmula de Bhaskara e do algarismo, sei lá do que, ou você diria, dá um passo para frente, com calma. Foi o que eu falei para a pessoa, o momento é preocupante. Porque ele pode sobreviver e pode não sobreviver, seja claro, seja objetivo. Sente com a pessoa na cama do hospital e diga, essa é a realidade que a palavra de Deus fala, arrependa-se, volte-se para o Senhor, que um dia a pessoa conheceu. Portanto, meus irmãos, a razão, letra C rapidinho, porque ele não se vergonha, irmãos, porque o texto diz, esse é o poder de Deus para a salvação das pessoas. E é por isso, igreja, que nós estamos aqui nessa manhã. Nós fomos alcançados por esse evangelho. Eu me lembro, irmãos, quando Paulo falava para os Tessalonicenses sobre a salvação e sobre os ímpios, e aí Paulo diz, tais foram alguns de vocês. Lembra desse texto? Porque, irmãos, na prática, todos nós já fomos ex alguma coisa. Você não precisa ser ex-traficante, né? Ex-macumbeiro, ex-assassino de série. Não. Você pode ter sido ou não, eu era um mentiroso costumais. Eu era viciado em um monte de pecado. Eu era uma pessoa de temperamento, não sou uma pessoa fácil, mas uma pessoa de temperamento impossível. Todos nós somos ex alguma coisa porque fomos alcançados e transformados pela graça e pelo poder do Evangelho. Então a pessoa, meus irmãos, mais improvável que você possa ter no seu grupo, né, de alcance, no seu raio de alcance, ela o é aos seus olhos. Tanto quanto a pessoa talvez mais fácil de alcançar, chamada amigo do Evangelho, talvez ela nunca realmente vai se converter. Interessante isso, né? Só o Senhor para nos fazer compreender isso completamente. Terceiro ponto, irmãos, a essência do evangelismo. O que se deve crer sobre Jesus Cristo para a salvação? Esse é outro problema, irmãos, da nosso mundo ocidental. Por quê? Todo mundo crê em Jesus. Pode perguntar. Ué, claro, menos o ateu, né? Às vezes até o ateu. O ateu, pelo menos com meio cérebro, ele nunca vai dizer que Jesus nunca existiu. Certo? Ele não vai admitir as outras coisas que nós cremos, mas dizer que Jesus nunca existiu, eles creem no chamado Jesus histórico. Tá? Pode procurar no Discovery Channel, você vai ver lá, o cara é ateu. Mas diz sim, existiu um homem no primeiro século que viveu, nasceu em Belém, porque tem historiadores que escreveram, tem registro histórico, tem tudinho. Negar a existência de Jesus é uma declaração de burrice. O problema é a segunda parte do nome dele. Ser ele ou não o Cristo. Porque Jesus, irmãos, era um nome extremamente comum. Eu já expliquei para vocês o que significa Jesus, né? Josué. Yeshua é o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento. É que Jesus é a forma grega que depois foi adaptada para o português. Certo? Se você assistir a Paixão de Cristo, você vai ver Maria Madalena abordando o soldado, pedindo que faça alguma coisa. E aí ele fala duas palavras que são fáceis de você detectar. A primeira é Yeshua. A outra é Et Nazareth, Jesus o Nazareno. Tem uma terceira palavra que ela fala Laila, que é noite em hebraico. Leila é noite em árabe. Viu a referência? Sim. Então, Yeshua nada mais é do que o nome, era um nome comum. Tinha um monte de gente chamada Jesus. Um monte de gente. Não era só o nosso Senhor. A segunda parte, irmãos, que é importante. Porque Cristo, ou seja, Messias, incluía coisas que as pessoas nem sempre acreditam ou acreditaram. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, eles estavam com Deus e era Deus. Ótimo. A pessoa precisa compreender, meus irmãos, até onde ela puder, é claro, a divindade de Cristo. Ele é Deus, certo? Ele é não apenas o Filho de Deus, como se fosse uma categoria inferior. Ele não é um Deus menor, como os testemunhos de Jeová, né,
reproduzindo a heresia de Ário, no início da igreja cristã, tentaram passar, ele não é outra coisa a não ser o próprio Deus. Nós já tratamos sobre a doutrina da Trindade, lá na frente do nosso estudo, já falamos como essa é uma doutrina difícil, porque a ideia da Trindade não possui equivalente na experiência humana, certo? Um ser que é capaz de ser único, mas coexistir em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, está completamente fora da nossa condição de compreender e da nossa limitação. Contudo, é inegável nas Escrituras. Eu, o Senhor, sou um. Está escrito lá em Deuteronômio, certo? Aí você vai no Novo Testamento e você vai ver diversas declarações de que o Senhor Jesus é Deus. Certo? Isso aí é a aula que a gente deu lá atrás, só estou fazendo um resumo do resumo. Tito, esperamos a grande revelação, a revelação do nosso grande Deus, Jesus. Tito bate aí e acaba com qualquer argumento. Atos capítulo 4 vai mostrar a divindade do Espírito Santo e assim por diante. Então no evangelismo, irmãos, você não precisa fazer um tratado teológico, mas você precisa mencionar, a pessoa precisa crer que Jesus é Deus. Número 2, João 14:6, versículo extremamente conhecido. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O seu evangelizando, né? A pessoa que você está evangelizando, não pode achar que ele está abraçando, adotando mais uma religião. Os artigos definidos em João 14:6, irmãos, são extremamente importantes, certo? O caminho, a verdade, a vida. Então, a quantidade absurda de cristãos que acreditam e vivem dizendo, certo? Que todos os caminhos levam a Deus. Ele não está errado de todo. Todos os caminhos levam a Deus. Se você vai chegar lá para salvação, para condenação, aí já é outra história. Todos vamos comparecer diante do Senhor. Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho se dobrará. A diferença é que uns serão forçados a se dobrar, né? Outros não conseguirão sequer se levantar, porque nos ajoelharemos voluntariamente diante daquilo que estamos vendo. Essa é a única diferença. A única diferença. Então, irmãos, a exclusividade do Evangelho, a exclusividade do cristianismo, incrivelmente tem sido abandonada por muitos e muitos cristãos. A pós-modernidade tem colocado na mente de alguns cristãos que a fé, como funciona para você, tanto faz como funciona para o outro. Não. Prevalece a frase, irmãos, antiga da campanha de batistas: só Jesus Cristo salva. Texto base dessa verdade, irmãos, está nas palavras de Pedro. Porque não há nenhum outro nome, acima no céu ou embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. Não é isso que Pedro fala? Para quem Pedro está pregando, irmãos? Para uma multidão de judeus e de prosélitos. Irmãos, eu estou pregando aqui a Jesus, mas veja bem, se vocês ainda quiserem continuar no caminho de Moisés, mas são boas pessoas, tá tudo bem, Deus está contente também. Não. Muito pelo contrário, ele fala para eles abandonarem aquilo. Porque agora o novo chegou e a velha aliança caduca, expira, acaba. Porque aquele que é o caminho, a verdade e a vida está aí. Ele precisa ser pregado, irmãos, como o Salvador exclusivo. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Alguém já lhe perguntou sobre... E aquela pessoa inocente que mora lá no meio da floresta, que nunca ouviu o evangelho, ela vai ser salva? Sim ou não, irmãos? Sim. O problema é que essa pessoa não existe. Porque a pergunta que me fizeram foi: essa pessoa inocente, que não tem culpa, que mora lá no meio da floresta, ela vai ser salva? Aí ela vai. O dia que você me quiser me apresentar essa pessoa, conversa com os missionários da Meva, você vai conhecer quão inocente os índios são. Muito inocentes. Acabei de contar uma história, irmãos. Não são índios, mas são aborígenes da Papua Nova Guiné, que eram capazes de alimentar uma amizade durante meses.
para depois trair, matar e comer a pessoa e virar um herói com a sua história de como ela conseguiu, né, engordar a pessoa, muito inocente. A pergunta que essa pessoa quer, na verdade, dizer é: os que não ouviram o evangelho nunca porque estão isolados. O que o texto acabou de dizer, meus irmãos? Eles estão salvos ou estão perdidos? Eles estão perdidos. Igreja, isso tem sido cada vez mais abandonado. De novo, eu já vi muita coisa nas redes sociais querendo colocar pessoas e povos não alcançados como gente que Deus vai dar algum tipo de jeito. Por quê, irmãos? Isso acontece quando você tenta fazer teologia com o coração e não com a mente. Sabe? Ai, não é justo. Fatos não ligam para sentimentos. Olha o fato, Atos 4:12. Deus, irmãos, na sua soberania e na sua justiça, alguma coisa ele fez. Creia na palavra e não nos seus sentimentos. Alguma forma ele fez. E eu não tenho completamente o entendimento disso, mas eu posso compreender que Deus faz com que aqueles que ele escolheu nasçam em lugar que tenham acesso ao evangelho. Quer seja na cidade, quer seja em uma tribo que tenha um missionário. Porque a gente começa a chegar, irmãos, num ponto que daqui a pouco Paulo vai virar para a gente e dizer assim: quem és tu, homem, que questiona Deus? Lembra lá em Romanos? Porque o que a gente está vivendo hoje em dia, irmãos, quando a gente não crê no que está escrito no texto, é o barro virando para o olheiro dizendo assim: eu não quero ser um vaso. Meu sonho é ser uma jardineira. Então não pode me formar. O barro está dizendo para o olheiro o que vai fazer e o que vai deixar de fazer. Né? Então o texto é claro, meus irmãos. Pastor, então por que a gente faz missões? Porque nós não sabemos onde estão os eleitos de Deus. E porque ele mandou. A primeira, na verdade, devia ter começado por aí, né? O que ele mandou. Acabou. Manda quem pode. Pois é. E ele mandou porque nós vamos às nações para que ele seja glorificado entre todas as nações. Mas uma certeza eu tenho, meus irmãos, há pelo menos um eleito, uma pessoa para ser convertida em cada língua, povo, tribo e nação de todo mundo, porque está na Bíblia. Se a Bíblia diz, irmãos, que vão haver na eternidade gente de todas essas etnias, há uma pessoa em cada etnia para ser alcançada. Então, ainda, os milhares de povos não alcançados são e deve ser a nossa preocupação missionária. Ok? Muito bem. Ainda no número 3, letra B, os seguintes versículos são chave no compartilhar da mensagem do Evangelho. Aqui é muito importante. Vamos ver cada versículo e vamos resumir abreviadamente o ponto principal. Ok? O que vai dar aqui, irmãos? Romanos 3:23 para começar. Versículos que você precisa saber de cor. Já sabe? Está na ponta da língua? Inclusive a gente vai ver 4 de Romanos, mas dá para evangelizar as pessoas só em Romanos. Eu preguei isso há 8 ou 9 anos atrás, ainda no prédio antigo, chamado a Estrada de Roma para a Salvação. Alguém deve estar pensando assim: é o Vaticano. Não tem nada a ver. Nada a ver. É belíssimo, mas não tem nada a ver com isso. É porque são apenas versículos de Romanos que você pode pregar o evangelho só aí. O autor preferiu mesclar com outros que não tem problema também. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí nós temos, em primeiro lugar, meus irmãos, o entendimento da palavra todos. É claro que a palavra todos, irmãos, nem sempre significa todos. Qual é a exceção desse texto, irmãos? Quem é a exceção de Romanos 3:23, irmãos? Claro, o Senhor Jesus é a exceção. Então, o todos, ele vai estar debaixo do entendimento do contexto. É claro que ele está falando de todos, menos aquele que nos salva do pecado. Certo, irmãos? Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes as pessoas falam: Cristo morreu por todos. Mais ou menos, tem que entender. Vamos olhar a palavra de Deus, vamos entender o que está dizendo. Porque, por exemplo, se você está no estádio de futebol, então, o número 1 passou para o número 2, passou para o número 3, e jogou para o centroavante número 9, que estufou as redes e todo o estádio foi a loucura. O que você entendeu?
Foi todo o estádio? Não. Foi todo o estádio que torce para aquele time. O resto ficou chateado, chorou, né? Xingou o juiz porque achou que estava impedido, xingou o técnico, pediu a saída dele. Não é verdade? Então todos têm um contexto. Então você tem que explicar. Mas isso é só um detalhe, irmãos. O mais importante é o que todos dizem esse texto. Todos pecaram. Gabriel está com um mês e? 1 mês e 6 dias da sua carreira de pecador. Bem, na verdade, 10 meses e 6 dias da sua carreira de pecador. Porque em pecado nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Juntou óvulo pecador. Porque o pecado, irmãos, não é o que você faz, mas é o que você é. Certo? Nós herdamos isso é Paulo também em Romanos. Aliás, quando você chegar na sua leitura deste ano, né, em Romanos, para quem ainda está lendo, né, lê com mais calma, certo? Você está lendo o resto em velocidade 1,25, 1,50. Quando você lê Romanos, baixa para 0,75. Romanos tem que ser lido como quem degusta, certo? Não é a chamada da carta magna do cristianismo à toa, não. Então, o pecado, irmãos, é uma herança que nós temos do nosso pai Adão. Por isso que Paulo fala, o primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão trouxe a vida. Quem é o segundo Adão? Jesus. Romanos 3,23, irmãos, precisa ser passado para as pessoas para que elas parem com essa história de, então, eu sou uma pessoa boa. O discurso é sempre o mesmo, irmãos. Nunca matei, nunca roubei. Né? E as comparações, né? Muito pior esse pessoal que desviou dinheiro aí que era da pandemia. Quer dizer, tem uma nova categoria de ruim agora, né? É o pessoal que desviou dinheiro da pandemia. Nós sempre temos uma categoria, irmãos, de ruindade que nós não estamos. Né? Isso é tudo, irmãos. Casais. Sempre o que o outro fez é pior do que eu faço. Tem pessoas assim. Muitos relacionamentos são assim, e com Deus é a mesma coisa. Só que aí a gente não pode, né? Com Deus, né? Aí a gente perde. Então a gente vai dar uma de fariseu. Senhor, eu tenho minhas dificuldades. A gente tem essa concessãozinha, né? Eu tenho minhas dificuldades, mas pelo menos eu não sou como este publicano. E a gente começa a listar nossas virtudes. Quantos de vocês já bateram nessa barreira no evangelismo? Isso é direto. Aí a pessoa começa a dizer o respeito que ela tem pelo próximo, como ela ajuda os venezuelanos, como ela faz não sei o que com os haitianos, que ela faz não sei o que com os baianos, enfim. Ajuda todo mundo que ela pode. Ajudar a baiana é fácil, quero ver ajudar a maranhense em Roraima. Vai acabar o dinheiro. Aí ela fala, né, das suas virtudes, quanto ela já fez, quanto deixou de fazer. Ruim mesmo você tem que saber, meu irmão. Aí tem um irmão sempre que é ruim, pior que ele. Então você precisa trabalhar esse versículo, mas você pode acrescentar outros. Em Isaías ele fala o quê? Que nossas justiças são como trapo de imundícia. No alto do Covid, bem, desculpa, depois do Covid, né? Meu fato estava voltando aos poucos. E eu perdi tanto o meu olfato que eu chegava a 4 dedos da caixa de compostagem e não sentia o podre. 4 dedos, nada. Mas quando começaram a voltar, eu tinha que aproximar as coisas, né? Aí eu estava procurando um pano para limpar uma coisa, tinha um pano assim, aí eu peguei. Quando eu puxei o pano, que trapo de imundícia. Estava podre. Quase que eu falei assim, não sei nem se dá para lavar, vou andar de jogar fora. Mas pano de chão às vezes ele é mais caro que a toalha que a gente compra. Já viu no supermercado? É uma coisa inacreditável. Então é mais fácil comprar a toalha, cortar o meio e usar de pano de chão. Mas é conselhos domésticos do pastor Joverci. Mas o ponto, irmãos, é que você tem que mostrar para a pessoa qual é a visão de Deus. Lembra da ilustração que eu dei, irmãos, do sobrinho endemoniado e ele sujando a minha calça e sujando a sua amiga de noiva? Eu já usei isso várias vezes. E a ficha cai para as pessoas. Veja bem, você está se achando alguém bom.
Se você tivesse um menino, né, como disse, o sobrinho endemoniado, que vem todo sujo, ele com as mãos enlameadas vem e pega na minha calça, você fica constrangido e tudo mais. Aí eu falo, não se preocupa não, lavou tá novo, tá tranquilo. Criança é assim mesmo, né, e tal, você segue a vida. Mas aí o mesmo menino vai no casamento e ele faz isso no vestido da noiva. É igual? Não. Então você mostra para a pessoa que você tá achando que fulano é ruim, e tudo bem, fulano é péssimo e tal, mas o que você tem feito é sujar as vestes brancas do Senhor. O Ray Comfort, que é um cara tremendo nas redes sociais, infelizmente tem pouquíssima coisa dele legendada ou traduzida, trabalha principalmente com evangelismo, e ele usa muito os 10 mandamentos. Ele perguntou assim, você já contou alguma mentira? Aí a pessoa geralmente fala assim, quem nunca? Lembra? Eu sou ruim. Nesse caso, todo mundo é ruim também. E ele fala assim, mas não, eu conheço gente mais mentirosa. Aí o Ray traz o assunto pro tópico. Mas você já contou alguma mentira? Aí ele sim, quem contou uma mentira é mentiroso. A pessoa tem dificuldade de dizer a palavra, mas ela fala. Ok, você já cobiçou alguma coisa de alguém? Já, então você é um invejoso. E assim vai. Ele vai tratando 2, 3, 4 mandamentos. Você já olhou de maneira lasciva para uma mulher ou para um homem, dependendo com quem ele está conversando? Aí ele fala, porque Jesus falou que se você só na mente cobiçar a mulher ou o homem, você já adulterou. Engraçado só alguns caras assim, claro, como se fosse uma coisa para se orgulhar. Aí ele fala assim, ok, então você é o quê? Um adúltero. Então você já confessou que você é um mentiroso, você é um invejoso, você é um adúltero. Aí ele fala, então você é um pecador. Por isso que o evangelismo, irmãos, é muito bom tomando pelo menos um suco da caé, sabe? Você senta com a pessoa, conversa, sem aquela... Tenta tirar as distrações para você poder explicar à pessoa. Porque são conceitos, irmãos, que foram diluídos na nossa cultura. Pecado agora está entrando quase na categoria de doença. Já há esforços para classificar pedofilia como doença. Para mim é uma doença que você resolve bastante com 5 dedos no pé do ouvido, né? Mas, enfim, quem sou eu? Não sou nem médico para tratar, né? Assim, sou uma pessoa revoltada com uma criatura dessa, mas não é mais pecado. Uma pessoa diz, isso é quem eu sou. Então, se é quem ela é, não tem como você criminalizá-la por isso, né? Vamos tratar. Complicado, irmãos, o mundo que a gente vive. Então, falando não é ladrão, ele é cleptomaníaco. Cabra sem vergonha que vai na sua casa, não consegue ver um bibelô, uma coisa que pega, põe na bolsa. Não, ele tem um problema. Tem problema. Apanhou pouco quando era criança. Porque a primeira vez que ele chegasse em casa com a borracha, um apontador que não era dele, né? Porque em casa eu tinha que sair na hora. Não tinha Uber não, viu? De ônibus. Para ir devolver. Então, tudo hoje é doença. E querem criar uma pílula para tudo também, né? Ah, não, ele não é danado, não, ele tem TDAH, Não, a hora que começar a estudar os pais, e vão começar a descobrir por que as crianças têm uma sopinha de letras. E a falta de disciplina, a falta de presença. Engraçado, né? A pílula para o TDAH antigamente era o olhar. Mas na hora, cara, tinha umas olhadas que eu me tremia todo. Eu ia para a cadeira já, não sei se eu ia chegar lá, porque eu estava na dúvida se eu ia apanhar ou não ia, né? Porque eu estava indo sentar, mas a sentença não estava completa. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Então eu já ia chorando. Você estava sentado. E meu pai tinha a palavra, minha mãe também uma palavra fácil. Tá chorando por quê? Vem cá que eu vou te dar razão para você chorar. E acabou-se o TDAH e a rebeldia, sei lá o quê. Romanos 3:23, irmãos. Viu como é complicado explicar Romanos 3:23 no mundo de hoje? No livro A Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur, ele fala muito sobre isso. Muito bom livro. Como ver uma sociedade... Não é que ela não tem de fato pecado, irmão, entendeu? É que ela está
mudando o nome das coisas. Então, nada mais é pecado. Romanos 6, 23, o último texto de hoje para a gente encerrar, irmãos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, texto também extremamente conhecido, como eu falei, dá para a gente ensinar tudo em Romanos. E ele vai falar, irmãos, das duas partes, das duas moedas. Porque o salário do pecado é a morte. Aí o que você vai explicar com isso? O salário, ele é favor ou merecimento? Merecimento. Você não... Chega lá, né? Olha, patrão, eu vi que os Quanto é que está o salário mínimo mesmo? 1.050, né? Eu vi que caiu R$1.050 na minha conta. Não precisava. Ou você chega em casa dizendo assim, mulher, meu patrão é gente muito boa. Por quê? Ele botou dinheiro na minha conta. Ele não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, irmãos, Deus está retribuindo, pagando aquilo que o homem merece. E você vai explicar, irmãos, que essa morte, ela tem uma dupla aplicação nesse texto. Ela é a morte física, mas pior ainda, ela é a morte espiritual. Certo? Nós não sabemos, irmãos, qual era o plano, o projeto que aconteceria se Gênesis 3 não existisse. Certo? Se não houvesse a queda, nós não temos ideia de como seria. Deus ia botar um limite, pessoal, a gente ia viver para sempre. Tá, e quando a Terra não aguentasse mais tanta gente, o que ia acontecer? Não temos ideia. Isso é uma ótima coisa para descobrir na eternidade. Mas a morte entra por causa do pecado. Tá? Adão e Eva não tinham perspectiva de morte na sua frente antes. Mesmo que eles tenham vivido 900 anos, ainda assim, morreu. Tá? Só que o texto mais importante, nós destacarmos o que é morte espiritual. E em morte espiritual, irmãos, o fato de que isso significa hoje separação de Deus, mas significa também eternamente separação de Deus. Talvez se essa pessoa vem da crença sobre reencarnação, da crença sobre missas, né, de sétimo dia, 1 ano, ou qualquer coisa para tirar do purgatório, nenhuma dessas noções tem na palavra de Deus, e você precisa trabalhar paulatinamente com a pessoa, mostrando aonde você tirou isso, da onde tem na Bíblia, certo? Muitos reencarnacionistas, particularmente espíritas, kardecistas, se veem como cristãos. Então você tem que mostrar para a pessoa aonde Cristo ensinou reencarnação. E se Cristo ensinou reencarnação, o que ele foi fazer na cruz? Porque ele disse, eu entrego a minha vida. Jesus não foi mártir, Jesus não foi vítima, certo? Ele foi voluntariamente para a cruz, porque ele era o único plano de redenção estabelecido por Deus desde Gênesis 3, o descendente da mulher. Ok? Então, irmãos, você viu como a gente tem que tirar o mato para a pessoa poder ver o que está na frente dela? Se todos pecaram e carece da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, ela tem que entender do que a gente está falando. Mas graças a Deus tem a segunda parte. O que fala, meus irmãos, algo importante sobre o evangelismo também. Você precisa pregar a dura realidade, mas a esperançosa possibilidade também. A realidade é aquilo que é, estamos perdidos. Mas há a esperançosa possibilidade, que é a segunda parte de Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito. Paulo está aqui, meus irmãos, sendo terrivelmente judaico. Lembra que eu falei sobre o paralelismo judaico já algumas vezes, né? Não lembro o versículo exatamente, mas o bom filho é a alegria do seu pai, né? O filho obediente é a coroa da sua mãe. Então, isso é um paralelismo judaico, duas ideias iguais para transmitir uma verdade, certo? Às vezes elas são, paralelismo é de oposição também. Beleza. O que o texto diz? O salário do pecado, morte. Dom gratuito de Deus, vida. Os três elementos estão paralelos. Salário você merece, presente você não merece. Irmãos, nem no seu aniversário. Isso é uma convenção social. Então, se alguém, porventura, no seu aniversário ou qualquer data, lhe dá um presente, você tem extrema obrigação de ser grato. Né? Há uma ideia na nossa sociedade, inclusive, de que
convidou para festa. Tem que dar presente, porque, né? Então, porque logo rachou a despesa com todo mundo e ficou mais fácil o negócio aí para, né, ficar menos descarado. Não faz sentido um negócio desse. O presente, o dom, é gratuito, é graça, que contrasta com o salário. Beleza? E aí você tem o salário do pecado de um lado e Deus do outro, fazendo um contraste. E aí você tem morte e você tem vida. Okay? O texto é maravilhoso para você mostrar para a pessoa esses detalhes da salvação. Por isso que eu gosto, irmãos, de oferecer para as pessoas para estudarem a Bíblia comigo. Claro, claro, claro. Você pode pegar o camarada que está passando lá do outro lado da rua. Opa, tudo bem, tudo bem? Eu sou aqui da comunidade Batista Videira, tudo jóia? Você tinha 5 minutos? Meus irmãos, eu sei de gente que se converteu assim, claro. Mas se você não tem como pegar as pessoas pela rua no mundo ocupado que tem hoje, que a gente não tem, né, tempo para parar para nada, faça uma estratégia, tire um tempo, convide para estudar a Bíblia com você. E aí, com certeza, você pode ter tempo para explicar melhor esses e os demais versículos que a gente vai ver na semana que vem. Ok? Amém, irmãos? Muito bem. Se não estudou, estude o resto da lição e semana que vem nós continuaremos. Vamos orar? Deus Santo e querido, muito obrigado por um assunto tão maravilhoso, que diz a Tua palavra que até os anjos quiseram ter esse privilégio, essa honra, essa tarefa, essa missão. Mas foi dada a nós. Que nós, ó Deus, não desapontemos e possamos, ó Deus, cumprir o mandato que está sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de testemunhar vidas saindo das trevas para a luz, do império do diabo, de Satanás, para o reino do Filho do amor de Deus. Que privilégio é esse de passar adiante o grande tesouro que um dia nos alcançou. Dá-nos uma tarde de descanso e traz-nos, ó Deus, a noite em segurança para ouvir a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.